Ano novo, especulações novas. É assim que inicia o Corinthians em 2025. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje continuaremos com a nossa série de vídeos sobre o mercado da bola do Corinthians. Por enquanto, só estamos no interesse, ainda não chegou ninguém. Por outro lado, já tivemos baixas confirmadas. Matheus Araújo, Caetano, Juan Oliveira, Rony, Pedro Henrique e possivelmente Fagner são jogadores que deixaram o Corinthians. Mas cá entre nós, não vai fazer muita falta, já que até o Fagner está sendo banco no Corinthians. Mas o Corinthians precisa de alguns reforços para algumas posições. O Corinthians terminou a temporada com um belo time e um padrão de jogo, mas ficou nítido que precisamos de um zagueiro e um lateral direito, visto que hoje nosso zagueiro mais confiante é o André Ramalho, mesmo Gustavo Henrique terminando a temporada como titular. Já a lateral direita será uma posição que necessita de uma reposição urgentemente. Com a iminente saída do Fagner, teremos apenas Mateuzinho e o Léo Maná. Com isso em mente, Ramon Dias já definiu uma prioridade, um zagueiro canhoto. Mas indo na contramão, o Corinthians monitorou a situação de um zagueiro destro e a bola da vez é o Davi Luiz. Com o contrato encerrado no dia 31 de dezembro, Davi Luiz não teve seu contrato renovado com o Flamengo. O Flamengo está com a diretoria nova e esses optaram para a não renovação do jogador. Davi Luiz jogou por 3 temporadas no Flamengo e agora com 37 anos, Davi Luiz está livre do mercado. E uma notícia que pegou muitos de surpresa é o interesse do Corinthians no jogador, indo na contramão tanto do pedido de Ramon Dias, tanto na fala do presidente Augusto Melo, que disse que não contrataria jogador acima de 30 anos. Mas vimos que isso e outras coisas ficaram só na promessa mesmo, já que o presidente ama falar. Se 30 já era muito, agora imagine um zagueiro de 37 anos. O zagueiro agrada principalmente pela liderança, além da qualidade técnica, além de ter uma boa relação com o executivo de futebol Fabinho Soldado. Mas para essa negociação acontecer, Davi Luiz teria que reduzir consideravelmente o seu salário em relação ao que ganhava no Flamengo, pois o jogador é considerado caro. Segundo alguns portais, Davi Luiz pediu 1 milhão por mês para assinar com o Corinthians. O entrave por enquanto é apenas a questão salarial, mas vale ressaltar que não é só o Corinthians que tem interesse na contratação do jogador. O Fortaleza é um dos times interessados, e outro time que mostrou interesse na contratação era o Vasco, mas Davi Luiz já descartou a possibilidade de jogar no clube Cruz Maltino. Eu sendo sincero para vocês aqui, esse nome não era nem para ser cogitado no Corinthians, pois com sua saída da Europa, o Corinthians também fez uma proposta por ele e ele optou por jogar no Flamengo. E não é só por isso, o Corinthians tá precisando de um zagueiro e o nome que surgiu foi Sérgio Ramos e Davi Luiz, jogadores com qualidades inquestionáveis, mas com a idade muito acima da média. E Davi Luiz já vinha mal no Flamengo há muito tempo, a ponto dos caras não querer renovar o contrato. E por outro lado, nosso zagueiro está indo numa crescente. Eu sou totalmente contra a contratação do zagueiro Davi Luiz, ser um zagueiro inconstante, ser um zagueiro caro, mas o absurdo é achar que Davi Luiz é uma liderança, pois vemos essa temporada que temos várias lideranças nesse elenco, como o próprio Romero e o Hugo Souza. Vamos aguardar o desfecho dessa negociação. Nos últimos dias, chegou a notícia de que o Corinthians estaria interessado na contratação do zagueiro Luiz Felipe. Luiz Felipe está próximo de acertar sua rescisão contratual com o Al Ittihad da Arábia Saudita. O zagueiro pode voltar ao Brasil após 9 anos atuando no exterior. E nos últimos dias, o nome do atleta foi levado ao Corinthians e também a outros times. Luiz Henrique é um zagueiro canhoto de 27 anos de idade e que se encaixa perfeitamente no perfil pedido pela comissão técnica. Luiz Felipe se destacou no Ituano, onde se transferiu para a Lazio no ano de 2016. Para ganhar experiência, a Lazio emprestou o zagueiro para a Salernitana, onde ficou por uma temporada. Após isso, o jogador voltou para a Lazio, onde ficou por mais 5 temporadas, até se transferir para o Real Betis da Espanha. No Betis, o jogador disputou 30 partidas, 28 como titular, e após se destacar no Betis, o Al Ittihad contrata o jogador por 25 milhões de euros, uma verdadeira nota para o jogador. Luiz Felipe era considerado um dos principais jogadores do clube saudita, mas nos últimos meses, a relação do jogador com a diretoria e com a comissão técnica se desgastou bastante, e o jogador busca uma rescisão contratual, e se conseguir, o jogador será agente livre nos próximos dias. E o Corinthians aguarda o desfecho de tudo isso. Caso consiga, o Corinthians vai para cima dessa contratação. Luiz Felipe tem participação pela seleção da Itália. Ele foi chamado diretamente pelo treinador Roberto Mancini. O jogador sonhava em jogar na seleção brasileira e chegou até a ser convocado para a seleção de base, mas nunca conseguiu ficar 100% fisicamente. E ainda rejeitou uma convocação para a seleção olímpica, pois se caso aceitasse, não poderia atuar por outras seleções. Luiz Felipe é um baita zagueiro. O Grêmio já ficou de olho em outras situações e no momento tem 2 times monitorando a situação do jogador, que é o Corinthians e o Palmeiras. O jogador vem com a idade boa e atuando, já que ele estava sendo titular no time do Al Ittihad. Mas o problema com o Luiz Felipe também é as constantes lesões, pois é um jogador que se machuca muito fácil. E falar também que seu salário no Al Ittihad é um salário muito alto, e para vir para o Corinthians ele teria que reduzir consideravelmente seu salário. Mas aí é um jogador que eu apostaria, e se ele chegasse, nossa zaga estava completa. E esse aí entra na lista de mais um interessado pelo Corinthians. Quero só saber quem o Corinthians vai trazer. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do meio-campista Luciano Acosta do Cincinnati dos Estados Unidos. E se você já sabe, eu até fiz um vídeo sobre o interesse do Corinthians no Luciano Acosta. Baixinho,
versátil e bom de bola. Após boas atuações, o jogador despertou o interesse da diretoria do Corinthians, mas Luciano é peça fundamental do time e com números expressivos, 14 gols e 16 assistências em 32 partidas. Luciano tem contrato até o final de 2026 com possibilidade de extensão de contrato. Com isso, ou o Corinthians faz uma oferta pelo atleta ou precisará convencer os dirigentes americanos a liberar o seu melhor jogador. A questão financeira também entra em jogo, mas o jogador gostou da ideia de jogar no Corinthians. E em entrevista ao The Sport da rádio da Argentina, o jogador disse estar seduzido com a possibilidade de vestir o manto alvinegro. Meu ano foi positivo, consegui objetivos tanto pessoais quanto com o clube. Sobre minha situação, deixo como empresário. Tento não escutar nem ver nada. Fico com a minha família. Um jogador sempre quer estar em grandes clubes como Boca Juniors e Corinthians, times protagonistas. Mas como disse antes, deixo tudo com meu representante. Times como o Corinthians seduzem. Sei que há vários. Me interessa a Liga do Brasil. Sei que tenho um contrato com o Cincinnati, mas o que for melhor para mim e minha família será decidido, afirmou Luciano Costa. Com o seu jeito de jogar muito parecido com o de Rodrigo Garro, Luciano Costa seria uma baita contratação para o Corinthians e deixava um setor que já está bom em outro patamar. Com números expressivos, boa movimentação no campo e uma liderança também dentro de campo, Luciano Costa é um jogador que seria titular na maioria dos clubes brasileiros. Mas por enquanto, tá só no interesse. Mas eu quero muito que Luciano seja jogador do Corinthians. Agora, uma possível baixa para nós. Breno Bidon é alvo de disputa de clubes europeus. Principal revelação do Corinthians na temporada 2024, Breno Bidon pode deixar o Corinthians na próxima janela de transferência. O jornal Esportes da Espanha revelou que o Barcelona monitora a situação do jogador e até enviou olheiro no início do ano para avaliar o jogador na reta final da Copa São Paulo. Além do Barcelona, equipes do futebol inglês também demonstram interesse no volante que renovou o contrato com o Corinthians até dezembro de 2028. No planejamento financeiro do clube, a possível venda do jogador é considerável crucial e considerada positiva e considera arrecadar no atleta 20 milhões de euros, mesmo seu valor de mercado sendo 7,4 milhões de euros segundo o Transfer Market. Mas no contrato, o Breno Bidon tem uma multa rescisória de 50 milhões para o exterior e para o mercado nacional de 12,5 milhões. Mesmo salvando a situação das finanças do Corinthians, o Corinthians tem que tentar segurar Breno Bidon até 2026 no mínimo, pois o ano 2025 tem total chance do Corinthians disputar títulos, tanto pelo elenco que tem, tanto pelo número de competições que tem nessa temporada. O que você acha de Davi Luiz no Corinthians e sobre Luiz Felipe? Você tentaria fazer uma oferta? E você, venderia Breno Bidon? O elenco comandado por Ramon Dias irá se reapresentar no dia 7 de janeiro para iniciar a pré-temporada no CT Joaquim Grava. A estreia do Corinthians, por sua vez, está agendada para o dia 16 contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Tendo poucos dias de preparação até começar os jogos oficiais, o Corinthians foi um dos poucos times que não começou uma pré-temporada fora do Brasil. Mas eu tenho quase certeza que o Corinthians não vai começar o Campeonato Paulista com o time principal, e sim com alguns jogadores da base. Isso é muito importante, pois vai que na base o Corinthians encontra um zagueiro bom ou quem sabe até um lateral. Além de dar a possibilidade de jogadores sentirem de perto como é vestir a camisa do time principal, para quando subirem não sentir aquela pressão. Esse foi mais um vídeo do Corinthians, eu espero que tenham gostado, espero ter te deixado atualizado sobre a notícia do Coringão. Espero no próximo vídeo estar falando aqui sobre alguém que o Corinthians contratou. Tamo junto e vai Corinthians!